Boa noite. A Rede Globo está iniciando hoje o Palanque Eletrônico. Nós vamos entrevistar até sexta-feira os 10 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na primeira parte do programa de hoje, vamos conversar com o candidato do PDS, Paulo Maluf. Paulo Maluf tem 60 anos e nasceu em São Paulo. Foi presidente da Caixa Econômica Federal, prefeito nomeado de São Paulo, secretário dos Transportes e governador. Eleito deputado federal, perdeu para Tancredo Neves a eleição para presidente da República no colégio eleitoral. Nos últimos 5 anos, disputou eleições para o governo do estado 2 vezes, para a prefeitura da capital e para a presidência da República, sem ser eleito. Estarão participando hoje do programa o Carlos Tramontina, do Bom Dia São Paulo, e o Rodolfo Gamberini, do São Paulo Já. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta ao candidato Paulo Maluf, do PDS. Boa noite. Boa noite, Carlos. Depois das últimas campanhas e de colecionar sucessivas derrotas, não foram poucas as pessoas que imaginaram que o senhor abandonaria a vida pública, a vida política. No entanto, o senhor está aqui de volta, novamente candidato à prefeitura da capital. Incomoda ao senhor ficar longe do poder? Veja, Carlos, eu acredito que a administração pública é uma opção. Como uma pessoa opta ser padre, outro opta ser médico, outro opta ser enfermeiro. Eu optei por ser administrador público. E o administrador público, principalmente na cidade de São Paulo hoje, é aquele que vai tentar eliminar as desigualdades. Porque São Paulo tem uma verdadeira Nova York, é uma das cidades mais modernas do mundo, mas tem na sua periferia uma Bangladesh, uma Índia, um Paquistão. Quer dizer, uma periferia largada que precisa, evidentemente, do apoio da Prefeitura de São Paulo. Então, você diz, depois de tantas derrotas, 4 derrotas, mas a verdade é a seguinte: na última eleição do governo do Estado de São Paulo, nós, no primeiro turno, somamos sozinhos a votação na cidade de São Paulo de Covas, mais Fleury e mais PT Plínio. E no segundo turno, nós vencemos Fleury por cerca de 400 mil votos de vantagem aqui na capital. Portanto, se a eleição de governador da cidade de São Paulo fosse válida, ou seja, o seu prefeito, em 90 nós tivemos uma vitória. Agora, quero dizer também para você que as derrotas que eventualmente eu tive, elas foram pedagógicas, elas me ensinaram. E como eu acho que a vida pública é uma opção, eu dou a minha experiência para que a população possa julgar entre todos os candidatos, porque afinal de contas, Carlos, eu não acredito que o Brasil possa mais fazer eleição votando nem no mais bonito, nem no mais alto, nem no mais moço, nem naquele que promete mais. Eu acho que no Brasil, nas eleições, para que não haja desencanto, o eleitor deve escolher o mais experiente. Ok, doutor Paulo, o Tramontina quer fazer a pergunta. O senhor tem dito que, se for eleito prefeito de São Paulo, vai cumprir o mandato até o final, sem se candidatar à presidência da República em 1994. Quem o senhor acha que acredita nisso? Veja, eu tinha um político mineiro que foi meu preceptor político de saudosa memória. E ele sempre dizia uma coisa engraçada. O Antônio Contígio de Carvalho, que era do PSD, que prefaciou livros da UDN, ele dizia o seguinte: sabe, Paulo, lá em Minas, nunca acreditaram em mim, porque eu sempre falei a verdade. Então, veja o seguinte, o Tramontina. Eleito prefeito de São Paulo, nós temos 4 anos pela frente, numa tarefa brutal, onde depois de 4 anos, a gente pode sair consagrado, como saiu um Faria Lima, pode sair consagrado, como em Nova York saiu o Fiorello LaGuardia. Então, você, prefeito de São Paulo, largar depois de 1 ano e 3 meses, em 94, sendo candidato a um outro posto, eu acho que no mínimo você traía confiança dos seus eleitores. Então eu pretendo ficar 4 anos como prefeito de São Paulo, sem nenhuma crítica a muitos dos meus adversários nesta eleição, sem nenhuma crítica, que foram eleitos para outros cargos e depois de 1 ano já querem largar os outros cargos. Não, eu serei prefeito por 4 anos. Senhor Maluf, sendo eleito prefeito, o que o senhor vai fazer com a educação, com o sistema de educação municipal? Hoje a prefeitura divulgou que promove uma reforma
no sistema educacional, na verdade no sistema de avaliação do sistema educacional da ensino municipal em São Paulo. Não vai mais haver notas, não vai haver repetência a cada ano, e sim uma avaliação a cada 3 anos e a emissão de conceitos no lugar das notas. E o que o senhor acha disso? O senhor acha isso bom, acha ruim? Olha, da parte do Estatuto do Magistério tem coisas boas que têm que ser preservadas. Nós temos que preservar, por exemplo, o ganho das professoras. Quer dizer, as professoras neste país não podem ser aquelas que têm que continuar pagando pelo combate à inflação. Onde você vê no estado do Nordeste, uma professora ganha meio salário mínimo. Isso eu acho que é um assinte, é um insulto à cultura e à educação que nós queremos para o nosso povo. Então, na parte de salário das professoras, evidentemente, nós iremos manter o Instituto do Magistério e até melhorar. Eu preciso resgatar, junto com as professoras, inclusive uma dívida, quem sabe elas me debitem no passado. Tanto é que coloquei como meu vice o Solon Borges dos Reis, que é o presidente do Centro do Professorado Paulista. Portanto, farei da educação absoluta prioridade, e a educação na Prefeitura de São Paulo será modelo para o país. Agora, eu quero dizer para você que eu discordo na parte do Estatuto do Magistério quando se trata do aluno e da escola. Porque, veja, educação é professora, é aluno e é escola. Então, o aluno, veja o que estão agora implantando em São Paulo. Eu estou ficando, acho que, quem sabe, um pouco experiente demais, conheci o mundo todo para aceitar. Primeiro, não ter mais provas mensais. Segundo, não ter mais exames, como agora a prefeitura do PT exige. Ou seja, os alunos passam primeiro, segundo e vão para o 3º ano por decreto. Terceiro, eu vi de uma professora o seguinte: se o aluno escrever cavalo, uma professora do PT, o tal método construtivista de uma argentina que mora no México, Elisa alguma coisa, que se um aluno escrever cachorro com K, não pode chamar atenção porque humilha. Então, vamos criar um novo tipo de vernáculo. O senhor muda tudo isso? Mas, perdão, não é mudar. O novo Estatuto Municipal do Magistério está entrando em vigor, o senhor nesta já tira parte ele? Tem que mudar pelo seguinte, porque o vestibular, que é legislação federal, se um aluno da prefeitura for prestar um vestibular, escrever cavalo com K e for candidato a bacharel em direito, ou a médico, ou engenheiro, ou dentista, ou economista, ele é reprovado. Então nós não podemos estar frustrando num método não universalizado no Brasil, não podemos estar frustrando os ideais dessa juventude de hoje. Eu acho que este método de você não dar notas e de você passar por decreto, dizer não, diminuiu a repetência porque todos passam, eu acho que é a inversão dos valores. Nós temos que dar as notas, os valores, exigir das crianças do estudo, dar uma boa merenda escolar, pagar bem as professoras e ter as escolas em ordem para que elas tenham motivação de estudo. Vamos passar da educação para as ruas de São Paulo. O que é que o senhor pretende fazer com os camelôs? Vamos generalizar um pouco mais a sua pergunta, se você me permite. Claro. Os camelôs são parte do desemprego na cidade de São Paulo. É um crime o que está acontecendo hoje no Brasil, porque impõe a São Paulo 1.260.000 desempregados na grande São Paulo. Veja, se você coloca 17 milhões de habitantes, com 10 milhões de pessoas aptas para trabalhar, você encontra, se tem, por exemplo, 4 pessoas por família, são 2,5 milhões de famílias. Se você tem 1.250.000 desempregados, na realidade, em cada 2 famílias, você tem um desempregado. E eu faço esse teste, eu faço a minha experiência em todos os comícios, e eu pergunto quem tem um desempregado na família, levanta a mão. Um sim, um não, levanta a mão, ou seja, de cada 2 famílias tem um desempregado. Mas, doutor Paulo, a realidade... o camelô é parte desse processo. É evidente que eu, como prefeito de São Paulo, a minha primeira providência é arrumar emprego para os desempregados Mas de São Paulo. Mas para toda essa gente? Perdão, os camelôs eu não tirarei das ruas em absoluto, porque quem está ganhando a vida honestamente não é só o camelô. Você tem o pirueiro, você tem o homem do ônibus clandestino. Você não pode condenar esses indivíduos a um desemprego e condená-los a serem amanhã assaltantes. O máximo que a gente pode fazer é uma racionalização. No lugar onde tem 200 camelôs, só cabe 150, a gente trata de acertar as calçadas
para colocar 50, quem sabe, numa rua do lado. Mas no meu governo, quem quiser trabalhar vai ter proteção para poder trabalhar. Nós vamos tentar diminuir o desemprego, não só aí, mas inclusive na parte da construção civil. Eu quero ver se na parte da construção civil, no primeiro ano, eu arrumo já 150 mil empregos, aprovando mais rapidamente as plantas da prefeitura. O senhor acha possível conseguir tanto emprego assim na construção civil em São Paulo, com o país vivendo a economia como está hoje? Sim. Recessão, desemprego? Sim. Como é que o senhor vai fazer? Sim, Rodolfo, pelo seguinte, hoje, infelizmente, na Prefeitura de São Paulo não vai aí nenhuma crítica, eu estou fazendo uma constatação, dados que me deram a Secovi. Uma planta demora de 1 ano a 1 ano e meio para ser aprovada. Por quê? No meu tempo de prefeito, eu tinha uma linha de montagem. Se em cada semana não dava-se um comunique-se, tinha que se passar para a mesa seguinte. Em 2 meses nós aprovávamos uma planta. Agora, hoje ninguém assume a responsabilidade. Hoje é uma comissão que vai estudar. Como não tem ninguém que assume, demora um ano, 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto a planta não é aprovada, o servente, o pedreiro, o eletricista, o carpinteiro, o encanador, o ferreiro, inclusive os empregos indiretos, quem produz ferro, quem produz tinta, quem produz lâmpada, quem produz tapete, fica sem emprego. Então nós vamos aprovar rapidamente as plantas para que, no mínimo, na indústria da construção civil, não vai construir quem não tiver capital para construir. Mas a prefeitura não será um empecilho, ao contrário, será um estimulador da construção civil em São Paulo. E vamos agora a um rápido intervalo do Palanque Eletrônico desta noite. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte da entrevista do candidato do PDS à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf. E voltamos com o Palanque Eletrônico, entrevistando nesta primeira parte o candidato do PDS à Prefeitura da capital, Paulo Maluf. O senhor criticou muito o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo nesses últimos meses. O senhor pretende reduzir essa tarifa? Sim, e veja o seguinte, hoje está 1.900 cruzeiros. 1.900 cruzeiros quer dizer o seguinte, quem vai tem que voltar. São 3.800, ou seja, custa quase 1,5 kg de feijão a pessoa tomar uma condução. Por isso que hoje tem quase 2 milhões de andarilhos. É gente que faz o Cooper forçado pela cidade de São Paulo, andando 30, 40, 50 quarteirões, sendo da sua casa uma hora e meia, 2 horas antes, por causa da tarifa altíssima. Agora, como é que o senhor vai manter a frota de ônibus? Eu te explico. A tarifa, quando o Jânio Quadros saiu, era de 80 cruzeiros. E eu tenho comigo os filmes da campanha eleitoral de 88. E a prefeita eleita do PT, na campanha eleitoral, dizia que a condução de 80 cruzeiros era cara, que podia ser metade de 40. Pois bem, mal eles tomaram posse da prefeitura, eles fizeram em seguida a tal municipalização, e hoje a verdade é a seguinte, se você contar de 1º de janeiro de 89 até hoje, a condução subiu 1.330.000%, enquanto que o custo de vida só subiu 588 mil. Segundo, você com um salário mínimo, em 89, janeiro de 89, você comprava 336 passagens. Hoje você só compra 121. Então é injusto que o salário mínimo suba uma vez cada 4 meses. Uma vez cada 4 meses. A condução sobe todo mês, a conta da água, a conta da luz, o IPTU, todas as despesas do trabalhador. Veja você, o trabalhador que gasta 1.900 para ir, 1.900 para voltar, são 3.800. Há 25 dias ele gasta quase 100 mil. Aí o senhor perdão. Baixar para 1.800, 1.700? O senhor toma posse e baixa o valor da tarifa, é isso? Se você já não aumentar com 20%, você vai ver pelo seguinte, porque hoje existe o seguinte, na tal municipalização, você tem 8 milhões de escravos, que são aqueles que andam de ônibus, e você tem 20 felizardos, que são os donos da empresa, que não ganham mais tarifa. Eles ganham quilômetro rodado. Aliás, então você vê o absurdo. Eu acho que a municipalização está errada. Porque no momento em que o ônibus clandestino é caçado na rua e o motorista do ônibus clandestino, que é um trabalhador decente, é impedido de trabalhar, e para ele a tarifa de 1.900 é altíssima, ele tem um grande lucro com isso, e você vê que a prefeitura tem um prejuízo, porque a prefeitura está subvencionando quase $1 milhão por dia. São 300 milhões de dólares por ano que não tem merenda.
não tem mais o ticket do leite, não tem leite em pó nos postos de saúde, não tem remédio, não tem médico. O senhor vai acabar então com a remuneração por quilômetro rodado? O por quilômetro rodado eu tenho, inclusive, informações, e eu mesmo, pessoalmente, fui verificar que à noite está cheio de ônibus rodando, vazio. Por quê? Porque o que interessa é rodar o quilômetro. E durante o dia, eles desaparecem porque é o clandestino que vai lá fazer a função. Então, segundo a prefeitura, o senhor não acaba não, porque os contratos são por 8 anos. Se os contratos forem por 8 anos e se os contratos forem lesivos aos cofres da prefeitura, eu entraria na justiça e confio na justiça. Senhor Maluf, existem técnicos... Agora, uma coisa é certa, não vou deixar faltar leite em pó nos postos de saúde, nem deixar de ter médico, como não tem médico hoje, para engordar empresário de ônibus. Não farei. Quer dizer, não vai ser o pobre que vai financiar o rico na minha administração. Senhor Maluf, existe... Ademais, o PT, sem nenhuma crítica, ele estabeleceu o capitalismo sem risco. Porque hoje você ganha sem transportar. Paulo, você ganha pelo quilômetro que rodou. Deixa o Malu fazer minha pergunta. Existem técnicos que acham que o desenvolvimento da cidade de São Paulo deve ser mudado, o tipo de desenvolvimento da cidade, que não se deve mais crescer na horizontal, mas adensar o crescimento de São Paulo, onde na área mais central da cidade, onde todo o serviço, saneamento, água, luz, esgoto, está tudo pronto, portanto não é necessário investimento pesado nessas áreas. O senhor acha essa ideia correta? Concentrar a população no centro, nas áreas mais centrais da cidade? Eu acho uma ideia correta você concentrar a população ao lado das linhas do metrô. Eu acho que foi feito um erro na urbanização da cidade de São Paulo, que já se gastou, quem sabe o valor de hoje, 4 bilhões de dólares nas linhas do metrô e muitas você precisa fazer com que os ônibus façam a integração. Seria mais fácil se você tivesse prédios de apartamento a 100, 200, 300, 400 metros. Então, a minha ideia é, ao lado das linhas do metrô, adensar a população para que a população possa ter um transporte mais barato. O senhor faria novos minhocões, Paulo? Onde tiver necessidade, sim, porque ele demonstrou... Onde, por exemplo? Você tem inúmeros lugares da cidade. Por exemplo? Você tem as marginais que estão completamente entupidas. Em alguns lugares da marginal comportaria você ter mais um elevado. Você tem lugares, por exemplo, de ligação na zona sul da cidade de São Paulo, onde você pura e simplesmente não anda. Um ônibus ou um carro fica 1 hora, 1h30, às vezes, ao lado de um viaduto, como aquelas ligações que vêm de Capão Redondo, aquelas ligações que vêm de Capela do Socorro, que vêm de Santo Amaro, que vem de Itapecerica da Serra. Então, aquela região toda não tem áreas de infiltração, certos corredores são absolutamente necessários. O senhor disse que vai tentar concentrar a população ao longo das linhas do metrô, mas isso o próprio mercado, o próprio mercado vai fazer isso, porque as construtoras, evidentemente, vão vender apartamentos onde há serviço de transporte bom. Não faz, porque inúmeras zonas ao lado do metrô é Z1 e Z2. Então você tem que transformar o zoneamento para Z4. Doutor Paulo, quanto é que o senhor vai gastar na sua campanha? A minha campanha, ela por enquanto, ela está muito pobre. Eu não distribuí praticamente camiseta. Eu fiz uma rodada de 200 outdoors, fiz agora a segunda rodada de 200 outdoors. Mas o senhor comprou um estúdio de televisão? Este não foi um gasto, foi um investimento, porque evidentemente terminada a campanha ele vai ser vendido pelo mesmo preço, portanto vai haver um grande lucro não tendo gasto no aluguel de um estúdio de televisão. Mas o senhor deve ter feito uma previsão de quanto vai gastar. A previsão mais ou menos que foi dada para o Tribunal Regional Eleitoral, do qual nós vamos prestar contas milimetricamente, vai ser qualquer coisa em torno de 2 milhões e 800 mil dólares. O senhor acha que as pessoas hoje acreditam nessas contas que os partidos prestam? Todo mundo sabe que os partidos gastam muito mais do que dizem oficialmente. Pelo menos 10 vezes mais. Carlos, eu acho que quem está com a prefeitura na mão é governo, tem condição de gastar mais. Quem está com o governo do estado na mão é governo, tem condição de gastar mais. Eu sou oposição a tudo que é Estado. Eu vou gastar até o limite daquelas contribuições que a lei me faculta receber e prestarei contas. Eu sou oposição, não sou governo. Muito obrigado ao candidato do PDS, Paulo Maluf. Nós terminamos aqui a primeira parte do Palanque Eletrônico. Agradecemos a participação do candidato do PDS e voltaremos em instantes entrevistando o candidato à Prefeitura da capital, Antônio Bellini, que é do PCDN.